Olá, crianças, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. E eu preciso que todos vocês peguem o módulo na página 32. Vamos começar? Pronto, palavras com a terminação agem. Página 32. Aí vocês vão observar que tem a quarta questão que pede para que vocês leiam as palavras. E tem aqui uma imagem decolagem e a segunda imagem aterrissagem. Letra A, vocês vão relacionar essas palavras a seus significados. Vocês vão colocar a letra D para o significado de decolagem e letra A para o significado de aterrissagem. O primeiro conceito é ato de levantar voo. É D ou A? E o ato de pousar em terra. Vocês vão também colocar se é o D ou A. Letra B. Pinte a terminação comum às duas palavras. Certo? Qual é o sufixo que nós estamos estudando? A terminação comum entre as duas palavras. E na letra C, esses dois substantivos são derivados de verbo. Complete o esquema identificando esses verbos. Qual é o primeiro verbo e o segundo verbo? A terminação das duas palavras é o sufixo agem. E a palavra formada com o primeiro verbo mais o agem formou decolagem e o segundo verbo mais o agem formou a palavra aterrissagem. Então, com isso, a gente percebe que algumas palavras são formadas pelo acréscimo da terminação agem. Essa terminação tem um sentido de ação ou ato. Assim, decolagem é a ação de decolar e aterrissagem é a ação de aterrissar. Logo depois, vocês vão para a questão 5. Que palavra indica o ato ou ação de aprender? Sexta questão. Complete as frases. Letra A. A ação de arbitrar é chamada de... B. A ação de abordar é chamada de... C. A ação de dublar é chamada de... D. A ação de dosar é chamada de... E a ação de filmar é chamada de... Sétima questão. Complete o espaço das frases com as palavras da atividade anterior. Letra A. Os acertos da... Vão colocar a palavra... foram comentados pelos jornalistas esportivos. B. Os atores estão prontos para iniciar a... C. Esse filme não terá em português. D. Pergunte ao médico se a do remédio está correta. E essa não é a melhor para um assunto polêmico. Então, essas palavras aqui que vocês vão completar essa frase são as palavras que vocês criaram na questão anterior, ou seja, a questão 6. Oitava questão. Como se chama a ação de viajar? E agora a gente vem para a próxima situação. As palavras viagem com G e viagem com J têm a mesma pronúncia, mas pertencem a classes gramaticais diferentes. Viagem com G é o substantivo e tem terminação agem, que indica ação. E a viagem com J é verbo correspondente à terceira pessoa do plural. E aí tem dois exemplos para que vocês observem atentamente. A viagem foi boa. Essa viagem com G é o ato, é uma ação de viajar, ou seja, é um substantivo. E tomara que eles viajem muito. Viagem com J e é o verbo, certo? Na terceira pessoa. Tomara que eles, terceira pessoa, eles. Na página 34, tem assim, texto puxa texto. Primeira questão. Leia agora uma notícia expondo o mesmo fato, mas publicada por outro veículo de comunicação. Notícia 2. Primeiro carro voador do mundo será vendido a partir de outubro. Criado pela Terrafugia, veículo Transition começa a nos levar em direção à era Jetsons da mobilidade. Escrito por Soraya Alves, esse texto. O que é mobilidade? Diz respeito às condições dadas às pessoas se locomoverem nas cidades. Vamos ao texto?
Parece que finalmente estamos prestes a iniciar a era Jetsons. A empresa Terrafugia começa em outubro a pré-venda dos primeiros carros voadores do mundo. Inicialmente, o Transition, como era chamado, será oferecido apenas nos Estados Unidos, e a expectativa é que ele já entre em circulação em 2019. Segundo Chris Jardan, CEO da Terrafugia, ainda em outubro a empresa apresentará seu novo projeto, uma espécie de Transition melhorado, que leva o nome de TF2. Sua principal característica será a capacidade de realizar decolagens e aterrissagens verticais, diferente do modelo atual que, assim como os aviões, precisa de uma pista para decolagem e aterrissagem. A segunda questão tem assim: releia o título e a linha fina de ambos os textos. Notícia 1. Primeiro carro voador começa a ser vendido em outubro. Preço inicial dos veículos deve ser proibitivo, limitado seu uso à aviação. Notícia 2. Primeiro carro voador do mundo será vendido a partir de outubro. Criado pela Terrafugia, veículo Transition começa a nos levar em direção à era Jetsons da mobilidade. Letra A. Os títulos da notícia são muito parecidos. Essa coincidência se deve ao fato de que o título, a resposta certa é: resume o fato noticiado, a primeira alternativa. Letra B. Releia a linha fina de ambos os textos. Na notícia 2, a referência a era Jetsons, que está entre aspas. Que era essa? Compartilhe o que sabe com os colegas e o professor. A era Jetson, gente, é uma referência ao desenho de 1960, em que os personagens viviam em uma sociedade futurística e se locomoviam em carros voadores. As frases que acompanham o título fornecem informações complementares ao fato noticiado sobre o que se trata cada linha. A linha da notícia 1 apresenta informações sobre o valor do carro voador. A da notícia 2 sobre o futuro da mobilidade urbana, ou seja, sobre como as pessoas vão se locomover nas cidades. Vamos para a terceira questão. Relê agora o primeiro parágrafo de cada notícia. Notícia 1. O período da pré-venda do primeiro automóvel voador do mundo, desenvolvido pela empresa Terrafugia, começará no próximo mês. A expectativa é que esses veículos cheguem ao mercado em 2019, informou nesta quarta-feira a agência oficial de notícias chinesas Xinhua. A companhia, sediada em Massachusetts, nos Estados Unidos, pertence à chinesa Geely. Notícia 2. Parece que finalmente estamos prestes a iniciar a era Jetsons. A empresa Terrafugia começa em outubro a pré-venda dos primeiros carros voadores do mundo. Inicialmente, o Transition, como é chamado, será oferecido apenas nos Estados Unidos, e a expectativa é que ele já entre em circulação em 2019. Aí vamos para a próxima questão. Identifique as informações que aparecem nos primeiros parágrafos das notícias. Coloque 1. Se a informação aparece apenas na notícia 1. 2. Se ela aparece apenas na notícia 2. E 12. Se aparece nas duas. Vamos lá. Nome da empresa que desenvolveu o carro voador. 12. Aparece nas duas notícias. Expectativa de data para o carro voador está disponível ao mercado. 12. Também aparece nas duas notícias. Local da sede dessa empresa. 1. Aparece somente na notícia 1. Nome do carro voador. 2. Só aparece na notícia 2. País em que as primeiras vendas serão feitas. 2. Aparece somente na notícia 2. Nome da agência que divulgou inicialmente essa informação. 1. Só aparece na notícia 1. Releia a primeira frase da notícia 2. Parece que finalmente estamos prestes a iniciar a era Jetsons. Esta frase revela uma opinião da autora do texto. Então, é essa a segunda opção.
Explique sua resposta e identifique as expressões ou expressões que a comprovam. Estamos no início da era Jetsons, é uma opinião. As palavras e expressões que deixam isso evidente são parece que e o advérbio finalmente. Quarta questão. Compare agora as fotos presentes nos dois textos. Elas desempenham a mesma função? Explique sua resposta. E aí a Pro está ajudando com a resposta para vocês. Sim, o objetivo das fotos é levar o leitor a visualizar o carro voador, cujo lançamento está sendo anunciado. Quinta questão. Releia as duas notícias e considere as atividades de comparação que você realizou. Qual você mais gostou de ler? Por quê? Compartilhe sua opinião com os colegas e professor. Então, você vai responder e vai compartilhar comigo essa sua opinião. Vai colocar aí abaixo, tá bom? Da questão 5. Formação do leitor. Ler diferentes notícias sobre um mesmo fato contribui para checar se as informações são verdadeiras e para formar uma opinião sobre o que foi lido. Agora é com vocês. Página 32 e 33, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Beijos e até mais.